Bem-vindos a essa sétima parte da nossa gravação em que a gente vai começar a estilizar esse nosso app, tá? Eu estou usando um padrão do iOS, mas você pode usar tanto Android como web. Você pode rodar no seu aplicativo, você pode rodar aonde você achar justo. Então, esse aplicativo, inicialmente, nós começamos a fazer ele do zero. A aula 5 tem uma introdução, a aula 6 é essa parte aqui, para calcular do quadrado, mas poderia ser qualquer uma outra. Depois a gente tem o limpar o conteúdo, que são botões. Então, calcular área, limpar conteúdo, entrada aleatória e cálculo alternativo são entradas. A área resultante, ele é uma saída, tá? Então, esse é o nosso código. Então, agora a gente vai começar a estilizar. Para estilizar ele, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos desmembrar esse código, porque se você observar, tanto o código como a formatação, ele está na mesma tela, tá? Eu não quero isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou recortar esse cara daqui, vai dar um erro, tá tudo bem. Então, a gente recorta esse cara daqui. Eu não tenho files aqui dentro, então eu vou colocar meu files. E aqui dentro eu vou criar um novo arquivo. Eu vou chamar ele de global styles.js. Eu colo, tá? Colei esse código. Ele vai dar erro aqui de duas variáveis, tá? Ele vai dar o erro aqui do styles e do constantes aqui. Esses dois caras estão aqui, pessoal, só para vocês entenderem, tá? Então, se eu copiar, posso copiar esses dois imports aqui, ó. Depois eu limpo ele, tá? Ou você digita, tá bom? Basicamente, o que a gente vai ter? Nós vamos ter esse aqui. Vou copiar, vou colar. Esse cara aqui, eu posso tirar tudo isso aqui daqui. Esse aqui também daqui. Salvou. Vamos usar o nosso Prettier. Ele vai formatar. E esse cara, ele não vai dar erros. Então, eu preciso de duas funções, tá? Eu preciso desconstruir Style Sheets de React Native e baixar os constantes do Expo Constants, tá? Eu preciso desses dois. Ele continua dando um erro aqui. Por quê, pessoal? Por isso aqui, ó. Export the full. Esse cara aqui. Então eu vou exportar os styles. Lá no meu app.js, eu não tenho essa importação. O que nós vamos fazer? Nós vamos importar. Então, import styles from ponto barra. Vai aparecer da onde que eu vou baixar? Do meu styles, certo? E lá, meu aplicativo ele voltou a funcionar. Essa biblioteca aqui dentro do app.js posso apagar. Esse styles também eu posso apagar, porque ele não vai ser utilizado. E se você observar, meu código voltou a funcionar perfeitamente, corretamente, tá bom? Eu acho... tá, vamos... Eu vou tirar esse file aqui do lado para dar uma amplitude, principalmente por aqui, para abrir espaço aqui, tá bom? Então vamos formatar esse cara aqui, né? Vamos começar a formatar. Olha lá, já faltou já. Vamos global styles, porque senão eu tenho que ficar aqui. Deixa eu ver se não atrapalhar, a gente verifica o que eu vou fazendo aqui, pessoal. Bom, então aqui, pessoal, então eu tenho o meu container em tese. Eu vou deixar ele assim, então ele vai ter flex 1, que ele vai ocupar toda a área. O justify content center, certo? O padding, eu tenho aquele padding top aqui, que para preservar ele. O background color, vou deixar esse cara aqui também. E aí eu vou deixar esses dois caras assim. Perfeito, eu acho que esse é o nosso caminho, tá? O meu title vai deixar margem 14, 18, bold, center também. Bom, perfeito. Pessoal, primeira coisa que eu vou colocar aqui, eu vou colocar um background, tá? Então eu vou no meu app. Se vocês repararem aqui, então a gente pega aqui React Native Background Image. Pessoal, quando eu tenho um componente semelhante a esse aqui, significa que é porque ele está resolvendo algum problema. Então você usa esse content aqui, tá bom? Então ele está falando para a gente usar aqui o background, tá bom? Sempre inicie a pesquisa de vocês com React-Native, tá? Justamente para ele poder localizar o que você quer. Então eu tenho o image background, eu tenho um source, um resize mode cover e o styles. Tá bom. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou importar meu image background do meu React Native. Perfeito. Então eu tenho meu React Native aqui, vírgula. Segundo ponto, debaixo do nosso view aqui, eu vou jogar ele, tá? Então, image background maior. Opa, eu não quero ele assim não.
eu abro ele aqui na parte de cima e fecho ele lá embaixo, tá vendo? Ó? Fechando ele na parte de baixo de tudo. Para fechar tem que ter um barra. Quando eu faço isso, ó, voltou ao normal. Segundo ponto, eu tenho que colocar a imagem que eu quero aqui, tá? Para colocar a imagem que eu quero, eu já tenho ela baixada aqui. Eu jogo ele aqui dentro e espero fazer o download, tá? Ele vai importar, importa item. Ele vai estar aqui fora da minha pasta assets. Eu simplesmente jogo ele lá para dentro. E agora eu já tenho o meu fundo aqui, tá bom? Vou fechar ele. Por quê? Porque eu tenho que entrar lá no meu app. E aqui a gente importa esse cara. Então eu import fundo from da onde? Ponto barra. Opa, ele não vai achar. Ponto barra fundo.png. Eu estou escolhendo a partir da lista, pessoal. Se eu não escolher a partir da lista, eu vou ter problemas, tá bom? Só ver se eu consigo fechar essas funções aqui. Só para menos coisa na tela para nós. Tá certo? Bom, dentro do image background, o que ele fala? Source. Ele fala para a gente entrar com essa propriedade. E eu coloco ali o nome da função que eu tenho, tá vendo? Eu importei com o quê? Com fundo, tá? Ó, veja que o nome da imagem e o nome do objeto não são os mesmos. Eu coloquei o mesmo, mas não precisa ser. Olha lá, pessoal. Agora eu já tenho um fundo aparecendo aqui, tá vendo? Por conta do zoom da tela, talvez não dê para enxergar tudo, tá bom? Bom, ele fala para a gente ter mais outras propriedades ali que a gente tem que bater para olhar, tá bom? Deixa eu tirar aqui no F11. O que ele fala para a gente fazer? Ele fala para a gente fazer um resize mode cover para cobrir toda a minha área. Então, aqui dentro do meu image background cover, formata o código para ele ir quebrando, né? Então, ele está ocupando todo o espaço. E aí, ele fala para a gente fazer uma formatação também. O meu image style, vamos ver? O que ele fala para fazer no image style? Está aqui, ó. Eu vou copiar. E aí, agora eu vou fazer o quê? Eu vou lá no meu global e coloco lá esse outro componente para o objeto. Então, eu tenho o image, formata novamente para ver. Se ele formatar, significa que está tudo certo. Tá? Só que ele não está conectado ainda. Para ele conectar, o que a gente vai fazer? Vamos lá no meu app.js, background image. Eu vou acrescentar aqui. Eu não consigo diminuir a área aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, aqui eu consigo diminuir a área. Não, aqui já está no mínimo também, pessoal. Vou tirar o zoom um pouquinho, tá? E aí ele vai falar para a gente fazer style igual a styles, que é o objeto, ponto. Vamos ver se ele vai aparecer. Image. Não, ele não apareceu, tá bom? Então, mas se eu fizer isso, ele já vai ocupar a minha área inteira. Pessoal, se vocês observarem, ele está por conta do nosso padding, tá? Por conta desse padding aqui, ele está colocando uma margem aqui de 8 centímetros, 8 pixels, tá? Só que eu não quero, eu quero que ele ocupe toda a minha área. Para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse padding daqui. Se vocês vão observar que agora eu estou na margem. Eu vou gerar aqui um content. E dentro do meu content, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou copiar, vou colar esse 8 aqui. Ele vai falar que vai faltar vírgula, e eu vou colocar a vírgula aqui. Tá certo? E aí, o que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou fazer um negócio aqui. Vou voltar para o meu app. E aí, a gente tem o meu image aqui, né? Então, beleza. Vou fechar todos esses caras aqui só para vocês verem onde que eu vou fazer. Então, dentro do meu... Vamos tirar esse files daqui também. E aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver aqui onde que a gente vai fazer. A gente vai fazer aqui dentro, ó. Eu tenho o meu view aqui. E meu view aqui. Fechou. Formata. Ele tem um erro aqui, porque eu cliquei em algo que não tinha que ter clicado. Formata. E meu view tá aqui, ó. Ele reabriu aqui meus componentes, tá? E dentro desse view eu já vou colocar um style. E meu style vai ser styles.content. Ah, ficou certo, ó, tá vendo? Então agora meu background ocupa toda a minha tela, mas eu não ligo meus componentes aqui. Perfeito, era isso que eu queria, tá bom? Vou voltar com meus files aqui. Devia ter uma tecla de atalho para mudar esses caras aqui. Será que tem? Não tem. Seria mais fácil, daí a gente não precisaria desse files aqui. Depois a gente olha esse cara aqui. Vamos programar um pouquinho mais, tá? Já coloquei minha imagem de background.
Tá perfeito. Vamos aqui. O que nós vamos ter também aqui, pessoal? Meu input, tá? Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui, eu tenho um view aqui dentro. Eu tenho o meu input e eu tenho também, pessoal, quem? Eu tenho o meu view, que ele ocupa tudo, tá? Então, são duas coisas. Eu tenho o view input, que é esse view. E tenho o meu input, que é a própria caixa de texto. Meu input, eu vou colocar um color. Eu vou definir que o color dele é black, todo preto. Eu vou definir que o font size, eu vou colocar que é 18. Ele vai dar um erro porque vai faltar vírgula aqui. Opa. Salvou. Deixa eu ver o que ele está fazendo aqui. Ele está falando que não é um token esperado onde. Mas tá certo. Tá falando justify content? Onde que tá isso? Ah, tá faltando aqui, ó. Uma vírgula. Agora voltou a funcionar, tá vendo? Ele não conectou aqui. Então vamos conectar para a gente ver no que ele está fazendo? Então eu tenho aqui meu input, perfeito. Styles, style igual a chave, styles, ponto. E aqui eu tenho meu input. Cuidado que é só input, hein? Tá vendo que ele já alterou o tamanho já alterou o tamanho da fonte aqui? Então volta lá, no meu global. Então meu input, font size 18. Eu quero uma altura de 60, eu quero um padding de 10, certo? O meu aqui, ó, esse view input, vamos botar um 60 ali, vamos ver como que ele se comporta. Aqui, ó, tá desalinhado, ó. Ah, agora ele em 1. Tem que tomar cuidado, tem a altura da minha caixa de texto, tem que ser no mínimo da altura do meu texto. Tá vendo? Ele tá aqui formato bonitinho. Aí o que eu quero fazer aqui? Esse meu input, vírgula. Eu vou falar que ele é tipo flex 1. Ele vai ocupar. Deixa esse aqui, depois a gente faz. Conteúdo, eu quero justify content. Eu quero que ele seja do tipo center. Eu quero também que o test align dele seja do tipo center. Ele não ficou. E eu quero aqui fazer um padding. O padding left não precisa, depois a gente faz também. Tá bom, então agora meu código está aqui no meio. Tá certinho, tá vendo? Perfeito. Tem coisas que a gente vai voltar aqui para a gente fazer aqui, tá bom? Mas por enquanto não, tá? Por enquanto vai ficar assim. Bom, o próximo é criar os nossos botões, né, pessoal? Começar a configurar esses botões aqui, tá bom? Então, aqui eu vou lá no meu... Eu vou aqui no meu calcular área, perfeito, OnPress. Talvez eu não tenha uma área de botão, mas vamos lá. Eu tenho meu style igual a styles.botão calcular. Eu não tenho esse botão calcular ainda, tá? Eu vou criar ele. Você pode até, para evitar erro de digitação, por exemplo, copiar e colar, tá? Então, vamos lá, dois pontos, chaves, depois da chave, vírgula. Abriu. Então vamos começar a configurar aqui. O que eu quero desse botão? Então vamos lá. Eu vou dizer que ele tem um flex direction. Ele tem? É do tipo row, que ele é em linha, vírgula. Depois a gente tem que align itens. Ele vai ser do tipo center. Eu vou falar que meu justify content também é do tipo center. Tá vendo que ele já mudou ali? O padding vertical dele. Vou falar que é 12. Vou falar que o padding horizontal também vai ser 32.
Tá vendo? Ele já abriu espaço aqui, ó. Se você reparar aqui, ó. Aqui, ó. Ele abriu espaço aqui, ó. Tá bom? Perfeito. Eu vou falar que eu tenho um border radius 4. Eu vou falar que eu tenho um elevation 3. E eu tenho um background color do tipo nada, da cor black. Certo? Certo, porém nem tanto. Tá faltando um color aqui, né? Se bem que eu posso colocar esse color dentro do teste. Deixa eu ver se eu vou color white. Não, ele não vai funcionar aqui, tá? Por quê? Porque esse aqui, ó, eu vou colocar texto, botão, uma vírgula aqui já, porque senão o color white. Por quê, pessoal? Texto do botão. Porque esse cara aqui, uma coisa é o nosso Pressable, outra coisa é o texto do Pressable. Então, se eu olhar aqui, ó, se vocês podem olhar, então eu tenho o Pressable, tá aqui, e eu tenho esse texto aqui, ó, tá? Vamos formatar ele também. Vocês vão observar. Pronto, ó, já ficou lá já, ó, tá vendo? Bacana. E tá meio coladinho ali, né? O que a gente faz? Vamos dar um, como chama? Vamos fazer um border, um padding top. Não, vai ser um margem aqui. Vamos lá. A gente vem aqui. Margem top 10. Vamos ver se vai. Oi, tá lá. Só que aqui, a altura dele... Vamos jogar uma altura de 60 também? Acho que 60 vai ficar muito para essas coisas aqui, né? Senão, você vai ter muito 60 ali. Mas, ó, calcular área. Já fez aqui também, ó, tá vendo? Então, e ele tá funcionando, ele continua funcionando, tá, pessoal? Ele não perdeu funcionalidade, tá? Perfeito. Deixa eu ver se eu tenho aqui... Eu não vou ter. Vamos limpar conteúdo, a mesma coisa, pessoal. Vamos fazer ali. Então, posso... tá aqui, ó. O style dele tá aqui. Nós vamos copiar esse style para o Pressable do limpar dados. E vamos copiar esse aqui também e jogar dentro do limpar texto. Tá lá. Vocês podem observar. Então, eu estou formatando o texto, mais nada, tá? Vamos fazer a mesma coisa para a entrada aleatória. Eu já tinha alguma coisa copiado lá, então eu só deixei, tá? Aí esse Pressable aqui. Cálculo alternativo não. Pressable aqui, ó. E esse outro botão aqui, tá certo? Se a gente tirar o zoom daqui, mesmo, tá vendo? Se você achar que tá muito 10, você pode diminuir um pouquinho, tá? Não tem problema não. Salvou? E agora, pessoal, o que a gente vai ter aqui? Que é o botão de resultado. Esse botão de resultado, pessoal, ele é diferente. Então, ele é diferente porque ele tem dois componentes, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho dois componentes aqui dentro, tá bom? Então, a gente vai programar ele aqui, tá bom? Então, eu venho para cá. Então, aqui eu vou deixar aqui assim. Então, vamos lá. Eu vou chamar ele de botão resultado. Tá lá. E basicamente, pessoal, a gente tem a mesma coisa que aqui. Então, por isso que eu vou copiar e colar. Com a diferença que esse justify content aqui, eu quero ele space between. Eu quero... Opa, vamos voltar lá. Eu quero que os componentes fiquem um do lado do outro, tá? Mas justaposto, tá bom? Se a gente olhar lá daqui, vamos voltar lá. Eu tenho o app aqui. Vamos lá. Cálculo alternativo.
cálculo... Oh, não está nem programado o cálculo alternativo? Bom, mas o style dele é igual a styles.botão... Botão calcular? Não, é cálculo... Vamos lá olhar de novo. Como que eu chamei o nome do cara? Ah, tá. Botão resultado. E volta lá. Ele se chama botão resultado. Salvou. Vamos ver se ele formatou. Ah, tá aqui, ó. Eu também tenho um teste aqui, ó, que é o teste do cálculo. Vamos só copiar também. Mesma coisa, só para alterar. Eu copio e colo, tá vendo? Ou eu digito, tá bom? Já ficou preto, tá vendo? Então agora eles estão um do lado do outro e está funcionando o switch, tá vendo? Eu estou mostrando o meu resultado aqui. Tá perfeito. E daqui a pouco ele vai sumir. 7 segundos ele some. É isso aí mesmo, tá? A última coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal. Olha, se parar para pensar bem, eu poderia até usar... Vamos fazer o teste? Vamos colocar esse cara aqui dentro. E de maneira que eu use o mesmo componente aqui. Às vezes dá, porque tem pouca coisa de diferente. Aí, assim, o problema está no nome. Vamos ver. O problema está no nome da classe, né? Como eu tenho 2 testes, eu faço 2 vezes. Vamos ver? Olha lá, ó. Ele está mostrando o valor área resultante. Se eu calcular, ele mostrou a área resultante. Eu posso até deixar, tá? Porque trata-se do mesmo tipo de formatação. Então a gente pode deixar esse cara lá, sem problemas nenhum, tá? Pessoal, tem algumas questões aqui que é ajuste fino, tá vendo? Abre o nosso teclado do iOS, tá vendo? E ele não fecha mais, ó. Ele nunca mais fecha. Então, para isso, a gente precisa formatar esse cara aqui de tal maneira que a gente tenha algumas coisas. Para isso, pessoal, eu vou lá em cima nas minhas importações, porque agora eu vou começar a programar esse negócio aqui, tá? Eu vou importar 3 coisas. Eu vou importar o meu keyboard avoid view. Não deu erro, significa que está certo, eu acho. O platform, ele vai definir para a gente saber qual que é, se é o plataforma iOS ou Android. E por fim eu tenho o meu próprio keyboard. Certo. Por quê, pessoal? Tem algumas coisas que eu quero... que eu preciso ver. Por exemplo, assim, ó, quando eu abro o teclado, tá vendo? Ó, o teclado ele passa por cima do seu programa. Quer ver o Android? Vamos esperar carregar. Vai instalar o aplicativo. Quando eu entro aqui, tá vendo? Ele desloca a sua página para cima e ele não ocupa. Então você pode, se você calcular aqui a área, tá vendo? Ele não ocupa. Então a gente precisa resolver isso. Esse keyboard avoid view é o seguinte, a gente vai alterar esse cara aqui para funcionar lá no iOS. Isso é o que a gente vai fazer como ajuste fino. Nesse primeiro view aqui, eu troco ele para keyboard e aqui embaixo eu troco para keyboard também, ó, keyboard avoid view. Salvou. Eu acho que eu digitei alguma coisa errada. Ele tinha que ter funcionado. Keyboard avoid view. Keyboard avoiding view. Em tese é isso. Vamos colocar lá. React Native. Ah lá, eu digitei errado. É isso, pessoal. Por isso que precisa ir atrás da... Então o que a gente faz? Copia, volta lá no nosso programa. Primeira coisa, altera a entrada. Alterou aqui. Altera aqui, que seria aquele primeiro view. E altera lá embaixo, que é o view errado também. Salvou. Agora a tendência é funcionar. Percebam que no Android não muda o comportamento. Já no iOS,
ele vai alterar o comportamento. O Android, ele tem umas questões de flexibilidade maior, tá? Não minto para vocês, porque é a verdade. Tá lá. Agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos configurar esse avoiding aqui de tal maneira que ele fique... Deixa eu ver se ele vai trazer aqui. É praticamente copia e cola. Tá aqui, ó. Behavior, ó. Tá vendo? Eu vou copiar isso aqui, ó. Copia. Tá vendo? Vou copiar, copiar e colar. Então eu tenho aqui meu keyboard, no finalzinho dele a gente faz o seguinte, cola, salvou. Então agora clicou, tá vendo? Ele desloca a sua página para cima, tá? E ele não fica mais ocupando espaço. Bacana, tá? Outra coisa aqui, o nosso teclado aqui, pessoal, eu quero algumas capacidades a mais, tá vendo? Eu não tenho aqui o Done. Lá no Android eu tenho esse Done de tipo, terminei de fazer o que eu estava fazendo, tá? Para tirar esse teclado da tela. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Primeira coisa aqui, eu vou fazer um return key label Done. Depois a gente vai ter o return key type igual a Done. Eu vou testar isso aqui, tá? Eu não sei se vai dar case sensitive nesse negócio. E aqui o meu on submit e editing igual a keyboard.dismiss. Salvou. Entrou. Ó, não deu certo aqui, ó, porque ele tinha que ter aqui tinha que ter aparecido um done aqui, tá? Se a gente for, vou pegar aqui. Vê? Ah, ó, era o Kali, ó, tá vendo? Agora tem esse done aqui. Então agora eu consigo aparecer e desaparecer com esse teclado aqui. Na dúvida, pessoal, o que a gente pode fazer também? Algumas coisas, ó. Então, só para a gente entender, para garantir. Quando eu calculo, eu já faço a chamada dessa função desse dismiss. Não tem problema. No limpar dados, se o teclado ficar ali, sai dali, filhão. Tá? E eu acho que básica entrada aleatória vamos colocar na entrada aleatória também. Então, o que acontece, pessoal? Basicamente, eu estou aqui com o teclado aberto. Se eu calcular a área, ó, eu faço o meu dismiss aqui. Ele saiu dali. Tá? Então, e aí ele vai sair ali, tá vendo? Ele some o resultado dali. Basicamente é isso. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que a gente tinha que tratar aqui. Eu quero colocar aqui para nós, pessoal, um ícone aqui, né? Assim, você pode colocar ou não pode colocar. Isso é relativo assim, do seu design. Eu quero colocar para mostrar um recurso que é muito bacana, que é o Expo Icons. Já até trouxe para nós o Expo Icons. Você vem aqui. Basicamente, você vai escolher um ícone aqui, tá? Vamos escolher qualquer... Eu vou escolher um e já volto. Tem, por exemplo, como eu estou falando de área, o Rel Salt, o Double Right, o Double Left. Assim, pessoal, vamos pegar esse Double Right aqui. Veja que ele já trouxe para você. Então, você vai copiar a primeira linha. Vamos voltar lá no nosso código. Abaixo dos últimos, do último import. Ele vai falar aqui embaixo que a biblioteca... Ah, não, nem falou. Menos mal. E aí, copia o segundo. O segundo é onde você vai inserir ele. Nós vamos inserir dentro desse view aqui, ó, calcular quadrado. Aí eu tenho esse view, tenho o teste input, colou, salvou, faz o predir. Ó, tá vendo? Então o meu content ficou meio desconfiguradão, pessoal. Então o que a gente tem que fazer? Vamos configurar esse cara aí, tá? Porque ele não ficou bom do jeito que ele tá bom? Vou pegar aqui. Como que ele chama? Ah, o view de input. Tá aqui. Então eu estou falando que o border dele é 1, a altura dele é 60. Eu vou falar que o flex direction dele é do tipo row, porque ele é em linha. Tá? O segundo, opa, vírgula. Depois a gente vai falar aqui que eu tenho um background color. Eu vou falar que ele é do tipo
white, ele é branco, vírgula. Eu vou falar aqui também o align itens. Align itens, ele é do tipo center. Já centralizou, perfeito. E vamos fazer aqui um padding horizontal de 10. Está reclamando alguma coisa? Não. Beleza, vamos clicar aqui. Mas aparentemente este input ele não ficou centralizado por algum motivo. Ele estava centralizado, ele perdeu a centralização dele, porque eu quero que ele esteja centralizado. É necessário que ele esteja centralizado. Talvez a gente tenha que fazer essa outra programação, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, calma lá. Está centralizado aqui na nossa vertical e eu quero centralizar aqui na nossa horizontal. Em resumo da ópera, pessoal, ele deveria estar centralizado aqui. Vamos fazer alguns testes e eu volto, que está com 31 minutos. Basicamente, os dois componentes eles estão um ao lado do outro. Se você observar aqui, vamos fazer um border width 1. Tá vendo? O que acontece? Eu vou fazer o seguinte, só para vocês entenderem. Eu vou fazer um flex 1 que é para... Opa, não é assim. O flex 1 assim. Agora o meu input ele vai ocupar toda a área. Tá vendo? Agora centralizou. Posso tirar esse cara daqui. Então agora eu tenho o meu ícone que está aqui. Tá? Eu tenho aqui o meu componente que ele está na tela. Se você achar que ele não está bem centralizado, você pode fazer um outro padding aqui. Vamos colocar um... Aqui está um padding geral, tá? Mas você pode colocar outro padding e trabalhar. Tá? Então, basicamente, agora sim, eu acho que era isso, tá? Não vejo limpar conteúdo. Entrada está funcionando. Vamos fazer o calcular. Esse calcular funciona tanto se você clicar no Touchable como se você clicar no Switch, tá? Calcular área, tá lá. Calcular área. Então ele está calculando a área e ele some de vez em quando. Tem outras coisas que vocês podem fazer, mas eu acredito que seja isso. Para você começar, nós trabalhamos com imagem, nós trabalhamos com background, nós trabalhamos com ícones, nós fizemos formatação, nós trabalhamos com entradas, nós projetamos outras coisas. Agora, a criatividade segue por vocês, tá bom? Então, acredito que era isso, a nossa videoaula. Até a próxima!